Se coloque de pé para receber a serva de Deus, amém? Em nome de Jesus, levanta a tua mão. Quero contar um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus? Bate palma para Jesus. A todos nessa noite, uma paz do nosso Deus, amém, irmãos? Essa paz que excede todo entendimento na pessoa do Espírito Santo nos une aqui nessa noite, nesse mesmo sentimento de louvor, nesse mesmo sentimento de adoração, né? Como a irmã Juliane sempre diz, é para isso que nos reunimos aqui, para adorar a Jesus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Aproveitando que vocês já estão de pé, quero convidar a vocês a abrir a Bíblia Sagrada. Eu vou abrir no texto proposto, que é o tema, tá bom? E vocês vão abrir no livro de Cantares. Você que tem a sua Bíblia, livro de Cantares, capítulo 5. E enquanto você folheia Cantares, capítulo 5, versículo 2, eu quero ler com vocês. Pode folhear aí, tá bom? Cantares, capítulo 5, versículo 2. E eu vou ler também com vocês o tema proposto para este trabalho nessa noite, que é Romanos, capítulo 13 e o versículo 11. Tem pessoas folheando, eu faço questão de esperar você encontrar. Enquanto você encontra, eu agradeço a essa casa, ao pastor dessa casa, o pastor Alexandre, pela confiança de sempre estar nos concedendo a oportunidade para estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Contagem já está virando minha casa, né? Minha irmã já está morando aqui pertinho. Está virando minha casa. Hoje de manhã eu nem fui embora, gente. Eu levantei 6 horas, cumpri o meu papel como cidadã em BH, votei, vim direto para Contagem, ministrei num trabalho do Curadas agora de manhã, num sítio aqui pertinho, e aí ficamos ali até 2, quase 1 e pouco, quase 2. Aí eu fui lá na casa da minha irmã e falei, me dá abrigo, porque eu vou pregar do lado, então não compensa ir para BH. E aí nós vamos terminar e voltar para casa. Tá ali o marido, os 2 filhos mortos, tá dormindo, estão cansados, mas o céu está trabalhando por nós. Sem mais delongas, você fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 13, versículo 11, e logo vou ler o texto que vocês abriram aí. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Despertarmos do sono. Repita comigo: despertarmos do sono. Cantares capítulo 5, que você abriu, versículo 2, que diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos da gota da noite. E ela responde: já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? E eu vou de novo ler aqui versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado que está batendo. Amém? Pode se assentar e fique à vontade nessa noite. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 11, que vocês escolheram como tema proposto aqui, a gente encontra um versículo, um texto muito lindo e de fácil entendimento. Na verdade, vocês já conhecem a irmã Juliane, e eu sempre começo ministrando assim: por que irmã Juliane? Porque toda a Bíblia ela é linda e de fácil entendimento. Eu sempre gosto de dizer isso. Há quase 26, 27 anos ministrando essa palavra, eu sempre digo isso. Por que, irmãos? Porque a Bíblia é linda e é de fácil entendimento. Somos nós que ministramos a palavra, que às vezes complicamos um pouco, mas sente lá na sua cadeira, no seu sofá, pegue o seu copo de água, suco, chá, café, refrigerante, o que você gostar de beber, você vai bebericando e lendo a Bíblia, você entende ela com muita facilidade. Por que, irmã Juliane? Porque a Bíblia é um livro de fácil entendimento. Somos nós que ministramos a palavra, é que às vezes queremos enfeitar e acaba complicando a história. E o texto aqui que
vocês escolheram de Romanos, é um texto que você lê e é um texto muito explicativo. Quando o escritor, né, ele vai escrevendo e ele fala que é tempo de despertarmos do sono, só dar uma pinceladinha aqui para você entender. Ele fala assim, conhecendo o tempo, ele está falando de um tempo de iniquidade, aonde o povo, imagina, irmãos, naquela época, ele falando, já é tempo de despertarmos do sono, ele está dizendo que é um tempo de iniquidade, é um tempo onde o pecado reinava. Agora imagina naquele tempo, né, naquela época, ele já falando que era um tempo da igreja despertar, porque a igreja estava vivendo num mundo ou num contexto onde a iniquidade, onde o pecado estava subindo, estava superando, e a igreja estava ficando para trás, estava dormindo, não estava despertando, não estava entendendo que era tempo da igreja despertar. Por quê? Aí ele fala assim, olha só o que ele fala, por quê? Por que a gente tem que despertar? Ele fala assim, porque a nossa salvação já está, salvação já está mais perto do que aceitamos a fé. Aí ele está dizendo, é tempo da gente despertar, porque a iniquidade está reinando, o pecado está reinando, a igreja está dormindo, a igreja está ficando aí velando um sono, e a gente tem que despertar. Por quê? Porque a nossa salvação já está mais perto de quando nós aceitamos a fé, de quando nós aceitamos a Jesus. Agora você imagina quantos anos passou e a gente está lendo este versículo hoje. Imagina hoje, a igreja precisa urgentemente passar por um tempo de despertamento. Por quê? Porque Jesus, ele já não está à porta não, ele já está na porta. E não fica pensando que a coisa vai melhorar, porque ainda que o candidato que a gente escolheu, né, ele ganha, as coisas não vão melhorar, porque Jesus está à porta. E para a igreja, para a palavra se cumprir, você pode esperar que a figueira vai balançar, as coisas vão apertar, e quem é crente de verdade, e quem não é crente vai se revelar. É isso que vai acontecer nos últimos dias. Mas aí quando eu leio aqui esse texto, só me faz lembrar, quando eu li e vi que vocês escolheram que é tempo de despertamento, despertar do sono, só me faz lembrar. Aí eu falei, gente, me fez lembrar dessa noiva e deste noivo, do livro de Cantares. E o livro de Cantares está na minha época, porque eu estou bem velha, né? Eu já estou isso aqui, essa pele aqui, gente, é porque é negra, tá? Mas a idade já pegou já. E na minha época não tinha WhatsApp, gente. Na minha época, a época que a gente namorava, não tinha WhatsApp, nem tinha telefone celular. Quem tinha telefone dentro de casa era coisa de rico. A gente não tinha. Então quando a gente conhecia um namorado na igreja, o que vendia nas papelarias? O papel de carta. Eu não era, a gente era crente, comprava o papel de carta colorido, rosa, sapecava perfume naquilo, talco, escrevia a carta. E a gente que é crente, a gente pegava o livro de Cantares, ia lá e escrevia, amado meu, querido meu. Aí recebia do rapaz e ele falava assim, amada minha, linda minha. A gente pegava o versículo, né, e colocava o livro de Cantares e mandava pro rapaz, o rapaz mandava pra gente, porque não tinha WhatsApp. O livro de Cantares, tem muita gente que fala que é o livro do apaixonado, que é o livro daquele que ama. Mas eu quero te dizer uma coisa, o livro de Cantares, o noivo e a noiva, ou a esposa e o esposo do livro de Cantares, não é o amado da sua carne, não é o amado lá da sua casa, não é o Gladstone que está ali. O noivo aqui, ele representa Cristo, o esposo representa Cristo e a noiva representa a igreja. Mesmo que a gente, é sério isso, tá? Mesmo que a gente ou usasse isso nos nossos dia a dia, esse noivo aqui, ele representa a Cristo, e a noiva representa Cristo. E aqui, quando a gente lê este livro, eu disse, meu Deus, é lá em Romanos, é o tema que vocês escolheram aqui. A noiva, a igreja, ou o esposo aqui, nos mostra o que está acontecendo mais para frente no livro de Romanos. Quando a gente abre aqui, é aqui que eu vou ministrar, a Bíblia diz assim, em Cantares capítulo 5, versículo 1, que Jesus vai narrando o texto, o escritor vai escrevendo e vai narrando, e aí Jesus falando e dizendo assim, ó, eu já entrei no meu jardim, minha irmã, esposa minha. Aí é fácil de traduzir, tá? Espera aí que eu só vou te explicar. O noivo entra no jardim e ele fala, pastor, que ele entrou no meu jardim, ou seja, o jardim é dele, é de Cristo, o jardim é dele, e ele entra no jardim e dá a entender que a morada aonde a noiva está, ele tem que passar pelo jardim.
jardim. Aí o noivo faz o quê? No texto, eu só estou te explicando o que está escrito. Ele fala, eu já entrei no meu jardim. Quando ele entra no jardim, aí ele fala assim, já entrei no meu jardim e colhi a mirra. Por quê? Porque ele está indo ao encontro da noiva e ele passa no jardim, cantora Cristiane. Quando o noivo passa no jardim, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê mirra. Ele vê flor, e se o jardim é dele, ele colhe quem ele quer, da maneira que ele quer. Ele colhe a mirra, ele colhe a mirra para presentear a noiva, porque ele está indo ao encontro da noiva. Ele colhe a mirra, ele colhe flor e ele fala assim, eu já entrei no meu jardim, minha amada, eu já colhi o meu favo de mel, eu já peguei o vinho, agora eu estou indo ao seu encontro. E ele fala, eu já entrei no meu jardim, ó amada minha. Ele entra no jardim e ele está indo ao encontro da noiva, porque ela está dentro da casa. E quando ele vai, ele colhe a mirra, ele colhe a especiaria. Quando ele chega na porta da casa, o que ele faz? Dá a entender no texto, e você vai perceber junto comigo que não era de dia, era de noite. Porque quando ele entra, aí eu não sei se ele atrasou, porque o texto não diz. Pode ser que o noivo ele demore, e a Bíblia diz, né, que às vezes a gente pensa que Jesus está demorando, mas ele não está. Ele só está preparando o lugar para nos colocar. E quando tudo estiver preparado, ele virá outra vez e vai levar você. Então para de apregoar que Jesus está demorando. Ele não está demorando. É porque não é chegado o tempo, não é chegada a hora. E o problema nosso, sabe qual que é? É quanto mais demora, mais a gente fica despercebido. Quanto mais demora, mais a gente pensa que dá tempo da gente brincar de crente, da gente viver de qualquer maneira. Mas uma hora você vai ser pego de surpresa, e quando ele voltar, quem tiver preparado vai subir, e quem não tiver preparado vai ficar aqui. Isso aí não tem conversa. Ele entra e pode ser que ele demora. Por que ele demora? Dá a entender no texto aqui que ele demora. Por que, irmã Juliane? Porque já é tarde, e quando ele chega, a noiva já adentrou para dentro. E aí a Bíblia diz que ele chega e ele bate na porta. Quando ele bate na porta, aí a noiva fala, eu dormia, mas o meu coração velava. É certo que dá a entender que já é tarde da noite. Ela dormia, segura aí que eu vou te explicar, mas o meu coração velava. O que é isso? Esse dormir, mas o coração velava. E ela continua, e eis que a voz do meu amado que está batendo. Por quê? Porque quando ela está dormindo aqui, ela não está no sono profundo. Ela dormia, mas ela estava passando a primeira madorna. Sabe aquela hora que você deita e aí você fecha o olho e começa até a babar de lado, mas ainda não dormiu? Parece que você está atento no ambiente, parece que você sabe se alguém mexe na cama, você sabe que mexeu, mas você não quer abrir o olho. É porque você está passando na primeira madorna. E essa noiva aqui parece que ela está nesse estágio. Por quê? Porque ela ouve bater na porta, e aí ela fala, eis que a voz é do meu amado. Eu estou passando na madorna, mas eu sei quem está batendo na porta. Aí eu vou abrir parênteses aqui. Segura aí que o negócio a gente tem que abrir parênteses, que pregar é igual comer, né? Você me leva na sua casa, me dá um prato de feijão, quiabo, arroz, eu ponho farinha, pimenta naquilo, aí você fala, come rápido que eu tenho que sair. Eu me empantuço lá fora e passo mal, porque comer tem que ser devagar, saborear, sentir o sabor, para amanhã você querer mais. Pregar é do mesmo jeito. Não adianta eu vir aqui e falar, recebe da glória, levanta a mão, e você não entender nada que eu preguei, que a palavra tem que fazer efeito. Quando ela está passando na primeira madorna, segura aí, que ela está dormindo, primeira coisa que eu entendo no texto, ela sabe quem está batendo na porta, porque ela fala, eis que a voz é do meu amado que está batendo. Ela está passando na madorna. Se o Gladstone que está ali, ele trabalha de noite, tem vezes que ele chega 2, né, 3 horas da manhã, se ele bate na porta, eu não abro, porque se ele bater, ele tem chave, mas vai que ele esqueceu, ele bate lá na porta de casa, eu não abro, eu já vou acordar e falar, opa, peraí, tem alguém estranho aqui, porque está batendo na porta, tem ladrão na minha porta. Ninguém sai abrindo a porta para quem não conhece. Mas se Gladstone chega 2 horas da manhã, ele bate na porta e ele fala, amada minha, noiva minha, olha o noivo está falando isso, querida minha, esposa minha, eu vou reconhecer a voz dele, porque há quase 16 anos junto, eu sei que é a voz dele, eu sei a maneira dele me chamar. Se o teu marido, quem é casado aqui,
moças, mulheres casadas, levanta a mão. Se o teu marido chegar na porta, varões casados, levanta a mão. Se a tua esposa chegar na porta da tua casa 1 hora, ou o teu marido chegar e bater, você não abre. Mas se ele, do lado de fora, ele dizer, amada minha, ou o homem dizer, querida minha, ou a mulher dizer, amado meu, você vai dizer, é João, é Antônio, é Maria, você vai pular e vai falar, vou abrir a porta, porque eu sei quem está batendo, mas me surpreende essa noiva, me surpreende, eu vou falar essa igreja, porque ela sabe quem está batendo na porta, porque ela fala, eis que a voz é do meu amado, é o meu esposo que está batendo, eu sei, eu sei quem ele é, e eu vou perguntar, você sabe qual é a voz de Deus? Quem sabe, quem conhece a voz de Deus aqui? Porque o problema da igreja é que ela não está conhecendo mais a voz de Deus. Ele está dizendo, quem tem ouvido ouça o que eu digo à igreja, e eu estou dizendo à minha noiva, que mais um pouquinho de tempo, eu vou voltar, e a gente está aí, está aí andando do jeito que quer, vivendo do jeito que quer, e Jesus está dizendo, eu estou voltando, mas a gente está passando na madorna, mãozinha direita para cima, que eu estou esquentando e me alegrando, levanta a esquerda, a direita também para me alegrar, segura na mão de alguém, segura, não, isso aqui é profético, é noite profética, diga para ele, desperta, porque você tem que conhecer a voz do teu Deus. Como é que eu conheço a voz dele? É tendo intimidade com ele, é tendo contato com ele, é falando com ele. É tempo da igreja voltar à intimidade, volta à intimidade. Você não conhece a voz dele porque não tem intimidade. Velava, e eis que a voz do meu amado que está batendo, ela dá um despertamento mais ou menos, mas aí quando ele está batendo, ele está dizendo, aí ele começa a falar, porque bater não está resolvendo, aí ele começa a dizer, e ele vai dizendo, abre minha irmã, abre meu, está escrito, abre meu amor, pomba minha, abre para mim, aí ele começa a lamentar, pastor, porque ele começa a dizer, abre, porque a minha cabeça já está cheia da gota dos orvalhos, ou seja, para dar o orvalho na cabeça já tinha hora, que ele estava do lado de fora, já era madrugada, e ela está deitada, e ele continua dizendo, os meus cabelos já estão molhados com as gotas da noite, ele está dizendo, tem tanto tempo que eu estou na porta, e você não abre, mas eu não desisto não, porque ainda te amo, abre, porque eu ainda te amo, eu estou esperando, irmão, sabe por que Jesus não voltou ainda? É porque ele está esperando você abrir a porta para ele entrar aqui dentro do seu coração. Sabe por causa de que ele não desistiu? É porque ele ainda te ama, e a voz dele está dizendo, abre, porque eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele, senão você não está entendendo, ele quer entrar, é ele que quer dominar teu coração, e quando eu falo abre, eu não estou dizendo abrir a porta ali do templo não, é abrir a porta do seu coração para você ter intimidade com ele. Mas segura aqui, e ela começa a lamuriar, ele está lá do lado de fora dizendo, minha cabeça já está molhada, abre a porta para mim, olha que a Bíblia diz que ela começa a dizer, aí ela já despertou, né? Mas esse despertamento dela foi um despertamento fajuto, porque ela acorda, mas ela começa a questionar o pedido do noivo. Ela começa a dizer, eu já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Ela está dizendo, eu já despi as minhas vestes, eu não quero levantar mais para ir te atender. Aí ela começa a dizer, eu já lavei os meus pés para deitar, como tornarei a sujar? Desculpa, imagina, gente, o noivo está na porta, a casa também é dele, ele é dono da casa, e ela está dizendo, eu não vou levantar,
isso? É um estágio de santidade mentirosa que a noiva está vivendo nos últimos dias. Ela está dizendo: eu já lavei os meus pés, eu não sou sujo, eu já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Porque nós estamos vivendo um estágio que a gente acha que é mais importante do que o noivo, a gente acha que é mais importante do que o pai, a gente acha que é mais importante do que Deus. A gente chega num ambiente como esse, a gente não dá valor mais à presença de Deus, a gente dá valor à presença do anjo. A gente está dizendo: eu já lavei os meus pés, eu estou num estágio que ninguém mais está, eu prego do jeito que ninguém mais prega, eu oro do jeito que ninguém mais ora. Estágio de santidade demais. Mas ele está olhando e está dizendo: abre a porta, porque aí dentro você está aí, mas eu não estou, eu estou do lado de fora ainda. Você está achando que você é, a sua presença não é importante, importante é a presença do noivo, e o noivo está de fora. Eu vou dizer, eu não vou ter medo não, a minha presença aqui hoje poderia ter feito falta, mas eu não sou importante não, irmãos. Qualquer outro poderia pregar essa palavra. O senhor pastor é importante, mas não é acima de Deus. Você é importante, mas não é acima de Deus. Quem tem que estar dentro da casa é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Nós estamos vivendo, eu vou falar, nós estamos vivendo um estágio que a noiva está achando que é mais importante do que o noivo. A noiva está levantando, eu estou falando, Jesus, a noiva está levantando o nariz e está dizendo: eu sou igreja, eu sou igreja. E o noivo está olhando dizendo: e aí, o que adianta? Eu não estou no meio, eu não estou aí dentro. Importante não é a noiva, importante é o noivo, importante é ele. Não, mãozinha direita que é para despertar, mãozinha direita que é para... Pega na mão de alguém da direita, pode pegar, deixa ele fazer cara feia. Pega na mão de alguém da direita, pega na mão, deixa ele fazer cara feia. Você é importante, mas não é acima de Deus. Importante aqui é Ele. Não fica pensando, porque a igreja sem Deus só tem barulho. A igreja sem Deus é como uma lata vazia, que chacoalha, 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 faz barulho demais, mas não tem graça, não tem unção, não tem poder, não tem glória. Mas se Ele está no meio, se Ele está no meio, aí o negócio é diferente. Agora olha para cá, segura aqui, que não é isso que eu quero ficar, não é aqui. E ela começa a lamuriar, e ela vai dizendo: eu já lavei os meus pés, eu já lavei, eu já tirei os meus vestidos. E a Bíblia diz que o noivo, o que é que ele faz? Vou ler para você ver que não é heresia. Aí o noivo fala assim, ó: e o meu amado, ele pôs a mão na frespa da porta. Oh glória! Ele pegou e colocou a mão na frespa, e o meu coração estremeceu. Vou te explicar o que aconteceu. Ele está chamando, e ela está lá dentro lamuriando, e ele está dizendo: eu quero entrar. Aí o que o noivo faz? Quando ele percebe que ela não vai levantar, ele põe a mão na fechadura. Ele põe a mão na fechadura, só que a mão que ele põe, pastor, ele estava segurando mirra. E a Bíblia diz que quando ele põe a mão, a mirra começa a gotejar, e a mirra começa a passar para o outro lado. Ele está do lado de fora, a mirra passa pela frespa da porta. Sabe aonde que coloca a chave, aquele buraquinho? A mirra vai passando para dentro, e a noiva que está do lado de dentro, ela sente o cheiro da mirra, o coração dela estremece, mas ela ainda não levanta. E eu vou te dizer, quando o noivo põe a mão na fechadura, eu tenho o direito de imaginar, ele está dizendo: a casa é minha, eu vou entrar. Quando ele pensa, eu vou entrar, mas ele fala: mas ela não me quer, e não é por força e nem por violência, eu não obrigo ela a me querer. Se ela me quiser, ela vai ter que largar o estado de preguiça e despertar do sono. Ah não, você não entendeu. Se ela quiser, ela vai ter que largar o estado de preguiça e despertar do sono. Tem gente que está sentindo o cheiro da presença, está sentindo o cheiro da mirra, mas ele não sai do estado de preguiça. Ele continua deitado, ele não ora mais, não jejua mais, não consagra mais. Ele está sentindo o cheiro. Tem gente que está neste ambiente, e o que está da direita está com a presença dentro dele, e a presença do irmão está tão grande que quem está na esquerda
esquerda está sentindo o cheiro, mas ele está dizendo: eu queria essa presença, mas eu não quero orar, não quero jejuar, não quero consagrar, então fica difícil. Você vai sentir só o cheiro. Quando ele põe a mão na frespa, a Bíblia diz que goteja mirra. Quando ela sente o cheiro, pastor, ela estremece por amor dele. E aí ela demora mais um pouco, mas quando ela anima a levantar, a Bíblia diz que ela fala assim: olha só, não é eu não, irmãos. Aí ela fala: eu me levantei para abrir, mas eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos, vou te explicar, gotejavam mirra. O noivo pro lado de fora, ele pôs a mão na maçaneta, aí a gota de mirra passou pro lado de dentro, pela frespa da porta onde põe a chave. Quando ela vai colocar a mão pro lado de dentro, a mirra está escorrendo, e ela fala: a minha mão gotejou. Era tanta presença do lado de fora que afetou quem estava do lado de dentro. E quando ela vai pôr a mão, a mirra escorre. Aí ela sente o cheiro mais próximo. Ela fala: vou levantar, eu vou abrir. Quando ela abre a porta, olha o que acontece. Ela fala, olha só o que ela fala: eu me levantei para abrir, e as minhas mãos começaram a gotejar mirra, e os meus dedos com doce aroma sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta, mas o meu amado já tinha. Eu abri a porta, mas o meu amado já tinha saído, já tinha se retirado, ele já tinha ido embora. A noiva perdeu a oportunidade do amado entrar para dentro, e ela ficou só com o quê? Ela ficou só com o cheirinho da presença, só com o cheirinho. Agora a mãozinha direita, que eu vou entrar. Levanta a esquerda também, porque isso é para despertar. E eu não tô nem aí se você não gosta, mas pega na mão de alguém. Se não quiser, não pega. Pega na mão de alguém e fala: se você não despertar, se você não acordar, você vai sentir só o cheiro do arrebatamento. Você vai sentir só o cheiro. Não, é sério, igreja. Você vai sentir só o cheiro da presença. Se a igreja não despertar, pastor, vai sentir só o cheiro, porque aquele que adivinha, ele vai vir. E ele vai gritar: vinde benditos de meu Pai, para o gozo que eu tenho preparado. E quem tiver preparado vai subir, mas quem não tiver vai sentir só o cheirinho do arrebatamento. Quando a Globo noticiar, quando o SBT noticiar, quando você for na cadeia procurar aquele que perdeu, alguém vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas desapareceu um povo, sumiu, e você vai sentir o cheiro e vai entender, vai dizer: foi ele, foi o noivo que veio, foi o noivo que veio, foi o noivo que veio. E eu vou dizer: eu não quero ser espectadora, pastor, eu vou fazer parte do arrebatamento. Eu não vou sentir o cheiro, porque eu vou subir com ele para morar na glória. Quem vai subir? Quem vai subir? Se você quer subir, o segredo sabe qual é? O segredo sabe qual é? É não negociar. Não, eu vou dizer, porque isso aqui é para dizer. Se você quer subir, o segredo é não negociar com a presença do noivo. Não negocie com a presença de Deus, porque quem negociar com a presença de Deus nesse século 21 vai ficar só com o dedo gotejando mirra e sentindo o cheiro do arrebatamento. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos negociando com a presença de Deus. E quem negocia com a presença, ele deixa o pecado entrar. Porque sabe qual é o segredo da igreja do arrebatamento? É que quando Cristo está do lado de dentro, o pecado sai do lado de fora. Porque o pecado não habita aonde a presença de Deus está. Porque se a presença de Deus entra para dentro da casa, o adultério fica do lado de fora. Eu vou falar, se a presença de Deus entra para o lado de dentro, a prostituição fica do lado de fora. Se a presença de Deus entra para o lado de dentro, o roubo fica do lado de fora. E tem gente dizendo: mas eu não vou na igreja de fulano, eu não vou de ciclano porque fulano está aprontando, ciclano está aprontando, porque fulano está roubando. Eu não quero nem saber. Aqui dentro de mim eu deixei a presença entrar.
E se a presença entrou, não rouba. Se a presença entrou, não prostitui. Se a presença entrou, não adultera. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu vou dizer para você, a gente está muito preocupado com o que fulano faz, com o que Bertano faz. Passa a preocupar com a sua vida, passa a preocupar com você, passa a preocupar em você ter intimidade. Eu não estou nem aí se João não tem intimidade, é eu que tenho que ter. Porque no arrebatamento não vai ter carreirinha não, gente. Lá no arrebatamento não vai ter Juliane vai puxar Gladstone, Juliane vai puxar o pastor Alexandre. Não tem isso não. No arrebatamento o Senhor não puxa a esposa, o Senhor não puxa a filha. E que no arrebatamento só vai subir quem tem a presença dentro. E quem tem a presença dentro é aquele que largou o pecado. Porque Cristo não habita no meio de imundícia. Se tem imundícia, ele não entra. Então para de preocupar com A, para de preocupar com B, para de preocupar. Essa semana alguém me mandou uma mensagem e disse assim: eu te vi num cartaz com a fulana de tal, e fulana de tal vai pregar lá, mas fulana de tal faz isso, fulana de tal faz aquilo. Eu falei: não estou nem aí para fulana de tal, importa é que a palavra seja pregada. E se está pregando, deixa pregar. Porque o que importa não é fulano, o que importa é eu, é minha intimidade com Deus, é meu contato com Deus. Porque no arrebatamento eu não carrego fulano, eu não carrego ciclano. No arrebatamento é eu e Deus. Deus vai olhar para mim e vai dizer: agora é você e eu. Deus vai olhar para você e vai dizer: agora é você e eu. Você está preparado? Se está preparado, vai subir. Se não está, vai ficar. Deixa fulano e para de negociar com a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele sobe para o cume do monte e ele fica lá 40 dias. E o negócio, Moisés tinha tanta presença, pastor, que a Bíblia diz que ele fica 40 dias. E a presença de Deus era tão real na vida dele, que quando Deus escreveu os mandamentos na pedra, a primeira vez foi o próprio Deus que escreveu, pastor. Imagina Deus pegando a pedra, escrevendo os 10 mandamentos, e Moisés não via ele, mas Moisés sentia tão de perto a presença, que Deus escreve e fala: toma, Moisés, aqui ó, eu escrevi com a minha própria mão, com o meu próprio punho. E a Bíblia diz que quando ele está lá pegando os 10 mandamentos, Deus fala: Moisés, desce, porque o teu povo pecou. Deus está dizendo: não é meu povo não, porque o meu povo eu habito no meio dele. O meu povo eu habito, e aonde tem pecado eu não habito, Moisés. Eu estou contigo, mas eu não estou no meio do povo não, porque o teu povo pecou. A Bíblia diz que Moisés desce. Quando ele desce, a glória de Deus é tão grande na vida dele, que eles não conseguem olhar para Moisés, tem que tampar o rosto de Moisés. E ele fica tão irado com o povo, que ele quebra as pedras com o mandamento. E aí a Bíblia diz que tem conserto no meio do povo. Tem conserto, tem. Moisés faz separação, e separa fulano, e separa ciclano. Mas quando vai chegando e o povo está dizendo: agora pronto, agora Deus vai habitar conosco, agora Deus vai morar conosco. Deus chama Moisés e fala: Moisés, deixa eu dizer para vocês, eu vou te oferecer agora um negócio. Vamos negociar comigo, Moisés, porque eu não vou no meio desse povo. Eu quero negociar com você, porque o povo é corrupto, mas o povo não é você. Porque o negócio de Deus, pastor, não é com o povo. O negócio de Deus é com intimidade, cada um com ele. Se o povo pecou, Moisés, ele não ia ser condenado pelo pecado do povo. Aí Deus fala assim: Moisés, eu quero negociar com você, porque você não quer abandonar o povo. Eu sei do teu amor pelo povo, eu sei do teu amor pelos hebreus, mas eu vou fazer uma coisa com você, Moisés. A partir de hoje, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1, versículo 15 em diante. Deus fala assim: Moisés, a partir de hoje eu vou mandar um anjo adiante de ti, na sua frente, na frente do povo. Está escrito lá: eu vou mandar um anjo, Moisés, e eu vou derrotar diante da tua presença, na tua presença. Este anjo vai derrotar os cananeus, os fariseus e todos os teus inimigos. E Moisés, o que eu prometi para você eu vou cumprir. Eu vou te dar a terra boa, eu vou te dar, mais a minha presença não irá com vocês. É um acordo. Se fosse hoje, pastor, muita gente ia dizer: me dá a caneta aí, aonde que eu assino? Anjo na minha
sendo exaltada, eu ficando cheio de riqueza, me dá aí, porque hoje a gente dá muita importância para anjo, a gente dá muita importância para inimigo ver que a gente está de pé, é ou não é? A gente dá muita importância para bem material, mas a Bíblia diz que Moisés, ele entende, ele fala: peraí, Deus, o Senhor está querendo negociar a tua presença comigo, mas eu sou inteligente. Crente tem que ser inteligente. Olha para o da direita e fala: você tem que ser inteligente, meu filho. Não, olha para o da esquerda e fala: tem que ser mais inteligente. A igreja tem que ser mais inteligente. Não negocie com a presença de Deus. Moisés olhou e disse: Senhor, se a tua presença não for comigo. Ele não estava dizendo do povo, ele estava dizendo, ele, Deus está dizendo: olha, o Senhor pode até não querer ir com o povo, mas o Senhor tem que ir comigo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Moisés entendeu. Moisés disse: ó, eu não quero anjo, eu não quero meus inimigos ser derrotados, eu não quero riqueza, porque eu prefiro estar comigo a tua presença. Moisés era inteligente, pastor. Por quê? Porque ele entendeu que se ele leva anjo, se ele aceita anjo, se ele aceita os inimigos ser exterminados, se ele aceita a terra sem a presença, não valia nada. Mas se a presença de Deus vai, não precisa de anjo, porque a presença de Deus já é proteção. A presença de Deus já faz o inimigo cair para a terra. E a presença de Deus é melhor do que terra, é melhor do que carro, é melhor do que prédio, é melhor do que riqueza, é melhor do que veste. Se a presença de Deus está conosco, tem proteção. Tem proteção na sua casa. Não é porque você é bonito, não é porque você é grande. O irmão contou um testemunho e proteção na vida dele. É porque tem a presença. É porque tem a presença. E se a gente tem a presença, pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãozinho direita, orava cantar a marraia, orava cantar a bastubicaia direita, só para a direita. Pega na mão de alguém e fala: Ele é proteção, Ele é proteção. Deixa Ele entrar, porque Ele protege a tua casa, Ele protege a igreja. A igreja tem que fazer o seu papel. Ela pode até votar, mas a proteção da igreja não está no Bolsonaro, a proteção da igreja não está no governador. A proteção da igreja está na presença do Pai, está na presença do Filho e na presença do Espírito Santo. Põe ele para dentro agora, põe ele para dentro. Levanta a mão, coloca no peito e fala: entra, 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 Jesus, entra que eu quero ter comunhão contigo. Quem quer a presença? Quem quer? Quem quer a presença? Quem quer? Então manda ele entrar. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta que o pecado sai, abre a porta que o adultério sai. Quem vai abrir a porta? Quem vai? Quem vai abrir a porta? Quem vai? Eis que eu estou, eis que eu estou, Eraia, orava cantar a baixurimiqueia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu entrarei. Ele está aí, mãozinha direita, mãozinha direita, mãozinha esquerda também. Segura na mão de alguém e fala: Ele está aí, Ele está aí, Ele está aqui, Ele está aí dentro, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Então dá glória, Ele está aí, ó glória. Orava cantar a maia. Eu estou sentindo o cheiro, eu estou sentindo o cheiro, eu estou sentindo o cheiro. Tem cheiro de mirra, tem cheiro de mirra, tem cheiro de arrebatamento, tem cheiro de presença. Tem. Adora Ele, adora Ele, adora, 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 porque tem cheiro de glória, tem cheiro de presença. É tempo da igreja. Desperta, 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 desperta que Ele vai para sua casa, desperta que Ele vai para o seu emprego, desperta. Ora para cantar a maia. Altar tem que ter presença, portaria tem que ter presença,
entrar.